Bem-vindo! Se você chegou até aqui, provavelmente sente que o barulho do mundo anda alto demais. Expectativas externas, opiniões alheias, comparações constantes, cobranças silenciosas. Em meio a tudo isso, organizar a própria vida parece uma tarefa confusa, quase impossível. E é exatamente aí que mora a dor central de muita gente: viver reagindo, nunca conduzindo. Hoje, este vídeo não é sobre motivação vazia nem fórmulas rápidas. É sobre entender com lucidez porque o silêncio interno e externo se tornou uma das ferramentas psicológicas mais negligenciadas do nosso tempo. Ao longo deste conteúdo, você vai perceber como certos padrões invisíveis sabotam decisões, relacionamentos e hábitos diários sem que a maioria perceba. Vamos atravessar princípios psicológicos profundos que explicam por que algumas pessoas conseguem avançar com consistência, enquanto outras permanecem presas em ciclos de desgaste emocional. Aqui, cada regra apresentada serve como um ajuste fino na forma como você pensa, se organiza e se posiciona no mundo. Se algo em você sente que está na hora de viver com mais clareza, menos ruído e mais controle interno, permaneça até o fim. Este vídeo foi construído exatamente para quem está pronto para organizar a própria vida, em silêncio. Antes de seguir, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar chegando a quem realmente precisa ouvir. E fica comigo até o final, porque cada parte desse vídeo se conecta de forma silenciosa, mas intencional. E a última reflexão só faz sentido para quem percorre o caminho inteiro. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir não é sobre mudar rápido, é sobre entender profundamente. O poder de se organizar longe dos olhares. Existe um motivo psicológico profundo pelo qual as mudanças mais reais quase nunca são anunciadas. Carl Jung observava que o indivíduo só começa a se tornar quem realmente é quando para de buscar validação externa. Quando você expõe cada passo, cada plano, cada meta, você entrega parte da sua energia psíquica ao julgamento alheio, mesmo quando ninguém comenta. E isso cansa. O silêncio nesse contexto não é isolamento, é estratégia. Ele protege sua motivação antes mesmo que ela amadureça. Pessoas que falam demais sobre o que vão fazer sentem um alívio momentâneo, como se já tivessem avançado. Mas o cérebro entende isso como recompensa antecipada. Resultado: menos ação, mais frustração. Organizar a vida em silêncio é parar de gastar força explicando quem você quer ser e começar a construir isso internamente. E o mais curioso é que, quanto menos você anuncia, mais sólido fica o movimento. Só que esse silêncio revela outro desconforto psicológico que quase ninguém comenta. Existe um tipo de mudança que quase ninguém respeita porque ela não faz barulho. Ela não vem com anúncio, não pede aprovação e não rende conversa em roda de amigos. É quando alguém começa a organizar a própria vida, longe dos olhares, longe das opiniões e, principalmente, longe da necessidade de ser entendido. Carl Jung observava que boa parte da confusão humana nasce desse impulso de mostrar antes de viver. Quando você fala demais sobre planos, o cérebro sente um alívio precoce, como se algo já tivesse sido feito, e isso drena a força que deveria virar ação. É por isso que tanta gente promete, planeja, se empolga e depois trava. Organizar a vida em silêncio não é frieza, é economia psíquica. Pense em alguém arrumando uma casa por dentro enquanto a fachada segue igual. Ninguém percebe, mas tudo começa a funcionar melhor. Menos ansiedade, menos comparação, menos necessidade de explicar escolhas. O silêncio vira um filtro natural, separando o que é essencial do que só fazia ruído. E quanto mais esse processo avança, mais claro fica um detalhe incômodo. O silêncio não revela só foco. Ele revela quem você é quando não está performando para ninguém.
É aí que muita gente desiste, não por falta de capacidade, mas por medo do que pode encontrar quando o barulho some. O desconforto de ficar sozinho com a própria mente. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é justamente aí que muita gente trava. Quando você começa a se organizar em silêncio, sem distrações externas, sobra algo inevitável: você e seus pensamentos, sem aplausos, sem opiniões, sem comparações. Para muitos, isso é assustador. A solidão não aparece como ausência de pessoas, mas como excesso de consciência. Há hábitos que só existem porque evitam esse encontro interno: redes sociais, conversas vazias, rotinas automáticas. O silêncio quebra isso. Ele expõe incoerências, desejos reprimidos e escolhas que foram feitas no piloto automático. É desconfortável, mas necessário, porque enquanto você foge desse contato, sua vida continua sendo organizada por impulsos, não por intenção. E quando esse confronto interno começa a acontecer, algo sutil muda na forma como você se relaciona com o mundo. Depois que o silêncio começa, surge uma fase que quase ninguém avisa. Ficar sozinho com a própria mente não é tranquilo, é revelador. Sem notificações, sem distrações, sem aquela conversa fiada que ocupa o espaço do desconforto, a cabeça começa a falar alto. Pensamentos que antes eram abafados aparecem sem pedir licença. Dúvidas antigas, decisões mal resolvidas, desejos que foram empurrados para depois. Carl Jung dizia que evitamos esse encontro interno porque ele quebra a imagem confortável que criamos de nós mesmos. E isso explica porque tanta gente prefere rotina cheia, agenda lotada, barulho constante. Não é falta de tempo, é medo do silêncio. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Esse desconforto não é sinal de fraqueza, é sinal de ajuste. É como entrar num quarto escuro depois de anos com a luz acesa. No início incomoda, os olhos ardem, tudo parece confuso. Só que aos poucos as formas aparecem. Você começa a entender por que repete certos hábitos, por que se envolve nos mesmos tipos de relação, por que certas escolhas sempre levam ao mesmo lugar. Não é um processo bonito, nem rápido, mas é honesto. E quando alguém aguenta ficar nesse espaço sem fugir, algo muda de forma silenciosa. As decisões passam a vir menos da ansiedade e mais da clareza. Só que essa clareza cobra um preço emocional que nem todo mundo está disposto a pagar. E é exatamente aí que a organização interna começa a impactar o jeito como você se posiciona no mundo. Menos explicações, mais presença psicológica. Um traço comum em pessoas emocionalmente maduras é que elas explicam menos e observam mais. Jung falava sobre individuação como esse processo silencioso de integração interna, onde a pessoa deixa de atuar para os outros e começa a agir a partir de si. Quando você organiza sua vida em silêncio, seu comportamento muda antes das palavras. Seus hábitos se ajustam, seus limites ficam mais claros e até suas relações sentem esse impacto. Curiosamente, algumas pessoas se afastam. Não porque você mudou para pior, mas porque deixou de se moldar. O silêncio cria uma presença diferente, quase palpável. Você não precisa convencer ninguém, porque sua postura fala. Mas essa mudança também atrai conflitos internos que quase ninguém está preparado para lidar. E é exatamente aí que a próxima regra psicológica entra em jogo. Quando alguém começa a se organizar por dentro, uma coisa muda antes de qualquer resultado visível. A pessoa para de explicar tanto. Não porque ficou fria, distante ou arrogante, mas porque já não sente a mesma urgência de ser compreendida o tempo todo. Carl Jung falava que, conforme a consciência amadurece, a necessidade de aprovação diminui. E isso aparece no comportamento diário, não no discurso.
É aquele momento em que você percebe que não precisa justificar escolhas simples, nem convencer ninguém de nada. Você muda hábitos, muda ritmo, muda limites e deixa que o mundo reaja como quiser. No começo, isso estranha. Pessoas perguntam menos, outras se afastam, algumas testam seus limites como se quisessem ver até onde você vai ceder. E é aí que muita gente volta atrás. Mas quem sustenta essa fase descobre algo poderoso. Presença psicológica não se constrói com palavras, se constrói com coerência. Seus gestos começam a falar por você. Seu não fica mais claro, seu sim mais raro e mais verdadeiro. Você entra em ambientes sem precisar se afirmar, porque não está ali para performar. Só que esse silêncio externo traz um efeito colateral interno. Ele expõe conflitos que antes eram diluídos na explicação constante. E quando você percebe isso, entende que organizar a vida em silêncio não é o fim do processo. É o ponto onde ele começa a exigir escolhas ainda mais conscientes. Depois de tudo isso, fica mais fácil entender o quadro completo. Organizar a vida em silêncio não é desaparecer do mundo, é parar de viver em função dele. O silêncio protegeu seus planos. O confronto interno trouxe clareza e a presença mais firme reduziu a necessidade de explicações. Os 3 pontos se encontram aqui. Quando você para de anunciar, encara quem você é e ajusta seu comportamento, a vida começa a se organizar quase como efeito colateral. Jung alertava que o verdadeiro crescimento acontece longe dos holofotes, porque é ali que o ego não consegue fingir. E talvez essa seja a grande virada. Perceber que nem todo mundo vai entender sua fase, nem todo mundo vai acompanhar seu ritmo, e tudo bem. Algumas pessoas só reconhecem mudanças quando elas já estão consolidadas. Outras nunca reconhecem. O silêncio ensina isso sem discurso. No fim, a pergunta que fica não é se os outros vão notar sua transformação, mas se você está disposto a continuar mesmo quando ninguém aplaude. Porque quase sempre a vida que faz mais sentido começa exatamente onde o barulho termina. E aqui o roteiro se fecha com algo simples, mas difícil de aceitar. Nem toda evolução é visível, nem toda vitória faz barulho. Organizar a vida em silêncio é escolher maturidade no lugar de aplauso, consciência no lugar de pressa, coerência no lugar de explicação. Quando você entende isso, a solidão deixa de ser punição e passa a ser ferramenta. Seus hábitos ficam mais alinhados, seus relacionamentos mais seletivos, suas decisões mais firmes. Não porque você se isolou do mundo, mas porque parou de se perder nele. A reflexão que fica é direta. Talvez o próximo grande avanço da sua vida não precise ser anunciado, defendido ou entendido por ninguém. Talvez ele só precise ser vivido, sustentado e respeitado por você. Porque no fim, quem aprende a caminhar em silêncio descobre algo raro. Paz não é ausência de ruído externo, é presença de direção interna. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque é assim que esse tipo de reflexão continua chegando a mais pessoas. Escreve nos comentários o que mais te marcou nesse vídeo e, principalmente, qual tema você quer ver aqui nos próximos conteúdos. A sua participação ajuda a construir os próximos vídeos e mantém essa conversa viva. A gente se vê no próximo.